Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. O canal que está sempre trazendo aí para vocês informações e atualizações sobre previdência e assistência social. O foco do nosso vídeo hoje é esclarecer a seguinte dúvida, tá? Já me chegou muito, essa dúvida repetidamente aí nos comentários, principalmente nesse período aí que nós estamos vivendo sobre auxílio-doença, prorrogação, suspensão, cessação, e muita gente perguntou se pode ser demitido, né? Bom, eu estava em auxílio-doença, voltei, tenho estabilidade, como é que funciona isso? A empresa pode me demitir estando em gozo do auxílio-doença? Então a gente vai esclarecer nesse vídeo essa questão aí. Então se você se interessou pelo assunto, assiste o vídeo até o final que está com todos os detalhes aí para você ficar por dentro, tá bom? Só vou pedir aqui rapidinho, você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho das notificações para não perder aí os vídeos que a gente coloca aqui semanalmente, esclarecendo dúvidas, sobre esse tópico aí, previdência, trabalho e assistência social, Um tema bastante interessante. Meus amigos, vamos começar então entendendo, tá? Sei que muita gente já sabe, mas tem sempre gente nova chegando no canal. O auxílio-doença, tá? É um benefício previdenciário, tá? O que esse benefício previdenciário já traz aí de interessante, de impactante? Que é o benefício que só é concedido para quem é segurado do INSS, ou seja, para quem está com suas contribuições em dias, para quem é contribuinte, A Previdência é um sistema contributivo, então ela oferece um serviço porque você pagou, contribuiu para ter essa contraprestação, benefícios pelo INSS. Bom, e o auxílio-doença em si é aquele benefício previdenciário que é direcionado a trabalhadores que estejam afastados, por mais de 15 dias de suas atividades laborativas, ou seja, está incapacitado para a realização aí do seu trabalho, da sua função, a partir de 15 dias. E o interessante é que existem, para diferenciar aí na questão do se pode ser demitido ou não, dois tipos de auxílio-doença, tá, gente? Essa é a grande questão. Existe o auxílio-doença, também conhecido como auxílio-doença comum, que é o que mais acontece, mas existe também o auxílio-acidente, ou também chamado de auxílio-doença acidentário. E eles é que vai trazer aí o X da questão. Bom, o auxílio-doença acidentário, ele é concedido ao trabalhador que sofreu um acidente de trabalho, o próprio nome está dizendo. Mas pode ser também uma doença profissional, uma doença que esteja relacionada, vinculada com a atividade que esse trabalhador exerce aí dentro da empresa, Ou qualquer outra causa, também relacionado ao trabalho, tá? Não é específico ali, tá? Taxativo, tá bom? Mas o X da questão é que o acidente ou a doença, esteja relacionada, vinculada às atividades laborativas, tá? Já o auxílio-doença, conhecido como auxílio-doença comum, ele decorre das demais situações, ou seja, qualquer outro tipo de doença que venha a surgir que não esteja vinculado com a funcionalidade que o empregado estabelece na empresa, tá? Então, não tem vinculação com o trabalho. Bom, então vamos lá. Em que situação a empresa pode me mandar embora? Gente, na regra geral, tá? Você que está afastado ou pelo auxílio-doença comum ou pelo auxílio-doença acidentário, enquanto você está em gozo desse auxílio-doença, tanto faz um como o outro, você não pode ser mandado embora. Por quê? Porque o contrato fica suspenso, não foi encerrado o contrato, tá? O contrato suspenso, a empresa não pode se mandar embora. O problema é quando você retorna dessa licença, Você retorna desse auxílio-doença, tá? O seu auxílio-doença é cessado e você tem que retornar ao trabalho. Você recuperou as suas condições aí para voltar ao trabalho. Então vamos lá. O artigo, vamos falar aqui logo da parte legal, da lei. O artigo 118 da Lei 8.213,
E também temos uma súmula, né, a súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho, diz o seguinte: somente possui estabilidade, ele chama aqui de estabilidade provisória, né, isso é importante esse ponto, somente possuem estabilidade provisória no emprego os trabalhadores afastados por auxílio-doença acidentário. Tá? O que diz o artigo 118? O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses, olha assim, essa estabilidade provisória, 12 meses. Então vamos lá, ele tem garantido pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção do auxílio-acidente. Então você vê que a lei traz a previsão legal dessa estabilidade, mesmo provisória, de no mínimo 12 meses, tá? Pode ser que aconteça, gente, um prazo maior de 12 meses, sim, se estiver uma convenção coletiva aí, do sindicato, da empresa, tá? Estiver estabelecido. O que a lei sempre coloca que não pode ser menos que 12 meses, não pode desrespeitar a lei. O empregador não pode chegar lá e dizer assim, não, vou te dar uma estabilidade por 10 meses, vou te dar uma estabilidade por 9 meses. Não, a lei manda no mínimo 12 meses, caso de auxílio-doença acidentário. Mas a empresa pode te dar uma estabilidade de 15 meses? Dá, se tiver uma convenção, for disponibilidade da empresa, e pode até continuar, tá? Você retornar ao trabalho aí normalmente, tá bom? Então não pode ser mandado embora um prazo entre esses 12 meses de estabilidade provisória. Mas a lei não fala nada sobre o auxílio-doença comum. Então você que está em gozo de um auxílio-doença comum, né, é que a sua doença não tem relação com o que você exerce no trabalho, não foi um acidente, né, e não foi também uma doença adquirida, chamada aí também doença profissional, né. Então, meus amigos, resumidamente, você do auxílio-doença acidentário tem direito sim à estabilidade, tá, de no mínimo 12 meses. Depois de 12 meses, a empresa querendo pode mandar embora. E você do auxílio-doença comum, ao retornar ao trabalho, a empresa pode sim mandar embora, tá? Não tem nada que impeça, tá bom? A empresa, você trabalhar aí mais um mês, ou pode até, digamos, 2 dias, ela pode mandar embora a hora que ela quiser, depois que você retornar, tá bom? O importante é que você passe, tenha um dia, né? Retorne normalmente ao trabalho. A empresa geralmente faz isso, para você, o quê? Não perder esse período que você ficou afastado de auxílio-doença, não perder que ele seja computado para fins de aposentadoria lá no futuro, tá bom? Tem que contar. Mas só conta se você intercalar com o retorno ao trabalho pelo menos um dia. Retornou ao trabalho, me apresentei hoje, assinei o ponto e amanhã a empresa pode mandar embora. Aí você já tem garantido aí essa contagem do afastamento pelo auxílio-doença para fins de aposentadoria. E aí vale para os dois, né? Tanto para o acidentário como para o auxílio-doença comum. E você, meu amigo, vou dar esse ponto aqui também importante, você que de repente é trabalhador autônomo, né, contribuinte facultativo, como é que faz para você manter, né, essa contagem do tempo de afastamento, no caso você tá por auxílio-doenças, por exemplo, mas não trabalha de carteira assinada, é um trabalhador aí autônomo, você faz uma contribuição, tá? Você foi dispensado do auxílio-doença, foi cessado, o INSS falou que não tem mais, né? Acabou aquele período que você tem condições de retornar ao trabalho, mas você é autônomo. Aí você vai lá, pega o seu carnê, aquele período que você está afastado, você não está contribuindo, né? Está de auxílio-doença. Voltou, você faz uma única contribuição, tá? Você pode depois parar, né? O ideal não é parar, mas você pode de repente, de acordo com as condições financeiras que você tiver, mas se você fizer apenas uma contribuição, logo em seguida, para não perder o vínculo, né? Logo em seguida, o retorno do auxílio-doença, você pega seu carnezinho e paga lá um mês, pronto. Pagou um mês, basta essa contribuição que você não perde se você ficou 2 anos, 3 anos afastado pelo auxílio-doença. Esses 2, 3 anos vai contar para fins de aposentadoria, ok? Bom, meus amigos, então, o que eu queria trazer nesse vídeo era essa informação, né? Esclarecimento aí com relação
se a empresa pode mandar um empregado embora durante o auxílio-doença. Você já viu que não pode, durante o gozo do auxílio-doença não pode, mas ao retornar há essa possibilidade, tá bom? Com exceção da estabilidade provisória no caso do auxílio-doença acidentário. Obrigado a você que chegou até o final do vídeo. Se deixou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Se ainda não é inscrito, se inscreva aí rapidinho. É de graça, não custa nada e você ajuda o canal a continuar trazendo informações relevantes e de interesse público para todos. Até o próximo vídeo, meus amigos. Fiquem com Deus. Estamos juntos.